Salário mínimo. Salário mínimo. Salário mínimo. Salário mínimo. Você reparou que mesmo com o aumento do salário, o seu carrinho de mercado está cada vez mais vazio e ninguém te explica o porquê? Não é impressão. Colocaram um truque no meio do caminho entre o seu olerite e a tua vida real. E esse truque faz você achar que tá ganhando mais, enquanto na prática, tá perdendo o poder de compra todo mês. Hoje você vai entender o porquê o salário mínimo sobe, as manchetes comemoram, o governo posa de herói, mas o seu aluguel, a feira, a escola das crianças e o transporte sobe num ritmo que engole qualquer aumento, antes mesmo de cair na sua conta. E o mais bizarro, a maioria dos brasileiros já sente isso na pele, mas acha que o problema é só azar ou falta de organização. Você vai ver que tem uma lógica escondida por aí, e quando você entender, nunca mais vai olhar a notícia de reajuste de salário mínimo do mesmo jeito. Agora eu vou te mostrar como esse jogo funciona, começando pelo básico. Quanto realmente custa viver no Brasil hoje e por que isso mudou tanto em tão pouco tempo. Vamos começar do começo. Viver no Brasil está caro para quem ganha pouco, para quem ganha médio e até para quem se acha de classe média tranquila. A alimentação básica subiu, o transporte ficou mais caro, o aluguel disparou nas grandes cidades e até a escola e plano de saúde deram reajustes pesados. Em 2025, por exemplo, teve lugar em que o aluguel residencial subiu mais de 10% em um ano, enquanto a inflação oficial ficou por volta de 4% a 5%. Mesma coisa com a escola particular, subindo entre 8% e 10% e o plano de saúde batendo reajuste de até 14% em alguns casos. Ou seja, as coisas que mais pesam no orçamento da família, teto, comida, transporte, educação e saúde, estão correndo muito mais rápido que o número bonito da inflação que aparece no jornal. E o brasileiro sabe disso. Pesquisas mostram que mais de 70% das pessoas esperam que os preços continuem subindo, e em alguns momentos, quase 90% disseram sentir que tudo está ficando mais caro. Metade ou mais da população diz que o custo de vida está alto ou mais alto, e que isso limita até a compra de alimento básico, tipo arroz, feijão e carne. Agora junta isso com o salário mínimo. Em 2025, ele foi para R$ 1.518, com um reajuste de cerca de 7,5% em relação a 2024. Para 2026, o valor foi projetado entre R$ 1.620 a R$ 1.630, de novo, com um aumento um pouco acima da inflação. Parece bom, né? A manchete é: salário mínimo tem ganho real. Só que tem um detalhe: o preço da cesta básica ficou tão alto nos últimos anos que mesmo com o aumento, a quantidade de comida que esse salário compra continua travada ou quase não sai do lugar. Um estudo mostrou que o salário mínimo chegou a comprar uma cesta básica e meia em 2022. Depois subiu um pouco para quase 2 cestas em 2024, mas sem voltar ao nível antes da pandemia. As projeções apontam que até 2026, esse poder de compra não deve ter uma recuperação forte. Ou seja, você até ganha um pouco mais no papel, mas a vida não fica mais leve de verdade. E é aqui que a chave vira. O brasileiro está mais preocupado com o custo de vida do que nunca, mas a forma como a história é contada faz parecer que tudo está sob controle, que é só ter paciência. Só que na prática, não é bem assim. Vamos direto ao ponto. Quem ganha com esse modelo onde o custo de vida corre, o salário anda e você sempre chega atrasado? Primeiro, olha a sequência de fatos simples, mas brutais. O preço do aluguel subindo bem acima da inflação em grandes cidades. E já sobem o equivalente ao dobro da inflação no país. A comida básica, eu tô falando do arroz, feijão, a carne, ficando cada vez mais cara. A gasolina e o transporte público sendo reajustados dia após dia. Escola e plano de saúde com reajustes de 8% a 14%. O salário mínimo com aumento controlado, com teto de ganho real em torno de 2,5%. Agora pensa, se as suas despesas essenciais sobem 10%, 12%, 14% e a sua renda sobe só 6%, 7%, quem está ganhando com esse diferencial? E a resposta é bem mais simples do que parece. Quem está ganhando com tudo isso são os donos de imóveis, empresas de educação privada, planos de saúde, setores ligados a alimentos e commodities, quem já tem dinheiro investido em ativos reais e, na verdade, quem sempre perde com isso são os trabalhadores de salário fixo, famílias de baixa renda e quem vive de aluguel, prestação e condução, e entre muitos outros. Mas por que isso foi normalizado? Porque a narrativa é muito bem organizada.
imposto de renda explicado com datinhos. Todo ano tem salário mínimo reajustado, discurso de ganho real, comemoração de avanço social, mas ninguém coloca isso lado a lado com o aluguel caro, a comida cara, transporte pesado, a vida mais apertada. E um detalhe aqui, mesmo com esse aperto, pesquisas mostram que 7 a cada 10 brasileiros dizem estar satisfeitos com a sua vida pessoal. Isso ajuda o sistema a continuar rodando. Agora vem o truque mais perverso de todos. Quando o salário sobe um pouco acima da inflação oficial, parece que você ganhou algo, né? Mas essa inflação oficial não reflete o que pesa mais no seu bolso. Na prática, o número sobe, o discurso é de vitória, mas o padrão de vida não muda. É como uma esteira. A esteira são os preços, suas pernas são o salário, você corre, mas nunca alcança. E o resultado de tudo isso, você culpa a si mesmo por um sistema que foi desenhado para te manter correndo sem sair do lugar. Bom, então agora que você sabe que o problema não é só ganhar pouco, é viver num jogo onde o custo de vida sobe sempre um degrau acima de você, enquanto te vendem a sensação de avanço, ficam 3 perguntas. O que acontece com quem já está no limite hoje? Quem vai mexer nessa estrutura? E quem quer que tudo isso continue igual? O discurso vai continuar sempre falando em controle de inflação, ganho real no salário. E a pergunta é, você vai continuar acreditando no número do jornal? Ou vai começar a medir a vida pelo carrinho de mercado e pelo fim do mês? Porque essa história não acaba no seu Elite, ela só está começando.